vai fazer a questão 42 aqui, que ele fala que o Hermann foi um pioneiro no estudo da memória, em um artigo publicado em 2011, num jornal de Matemática e Psicologia, apresenta o modelo matemático dado por R de T. Isso daí é chamado de uma curva de esquecimento de Ebbinghaus, e em que o R de T é a fração da memória que é retida depois de passados T dias do aprendizado de uma tarefa. O A, B e C são constantes que são entre 0 e 1, e o beta é uma constante positiva. O R de 0 é 1, e as constantes dependem do tipo de tarefa que vai ser aprendida. Então a gente pode esboçar um pouquinho esse gráfico aqui de R de T, que ele vai ser algo desse tipo aqui. Calma aí, ele vai ser algo desse tipo aqui, em que aqui vai valer 1. Portanto, ele pergunta na letra C qual que é a fração da memória que vai ser permanente. Então, observando um pouquinho essa função, a gente sabe que o que vai ser permanente vai ser quando, passado um tempo extremamente grande, você ainda vai lembrar daquilo. Portanto, a gente vai fazer o tempo tender ao infinito e observar qual vai ser o comportamento dessa função. Então, a gente quer o limite do tempo que tende ao infinito de R de T, que vai ser A mais B sobre 1 mais CT beta. Portanto, se o tempo é infinito, o infinito multiplicado por uma constante C vai ser infinito, infinito mais 1 vai ser infinito, infinito elevado a beta vai ser infinito, e o B dividido por um infinito vai tender a zero, pois um número pequeno dividido por um número extremamente grande tende a ser extremamente pequeno, nessa condição do número ser extremamente grande. Então esse aqui tende a zero e o A sobra. Então a gente sabe que o limite do tempo que tende ao infinito dessa função vai tender ao A. Portanto, o valor a fração do que sobrou vai ser A. Então essa curva aqui não rela no A, né? Na letra A, ele pergunta qual é a taxa de variação da retenção de memória após T dias do aprendizado. Se a gente quer uma retenção média em um tempo T, a gente calcula esse ângulo aqui, né? Esse ângulo vai dar aqui a nossa taxa de retenção média durante esse tempo. Mas como a gente quer instantâneo, a gente quer em cada ponto, a gente vai derivar essa função a gente tem em função do tempo, certo? E isso daí vai dar nossa taxa de retenção num tempo t, num ponto. Então d de r de t dt vai ser o a é uma constante, portanto ele zera, e o b é uma constante, portanto ele sai dessa derivada aqui. É uma constante sozinha no caso, né? Então vai ser a derivada de 1 mais ct por menos beta. Portanto, a gente tem uma função aqui que tem que ser usada a regra da cadeia. Teremos então que B, a gente vai derrubar esse beta aqui. 1 mais ct, subtrair 1. E depois derivar aqui dentro, que vai dar C. Então a gente tem que D de R de T sobre dt é menos beta BC sobre
sobre 1 mais ct de beta mais 1 aqui negativo. Negativo não, né? Perdoa, já está embaixo, positivo. De beta mais 1 mesmo. Beta mais 1. Esboçando esse gráfico, a gente tem um comportamento. Seja isso daqui chamado de, sei lá, taxa de variação de R'. Isso aqui em relação ao nosso tempo. A gente tem uma curva que é parecida com essa aqui. Esse ponto aqui vai ser quando o delta R for zero, né? Que daí teria que fazer algumas contas. Mas se isso daqui, por exemplo, um casinho, mas aí é só igualar isso aqui a zero e ver o que vai dar, né? Vai sobrar só o menos beta BC, né? Uma vez isso aqui for igual a zero, isso daqui vai zerar. Dado que o beta e o c já são constantes, né? Positivas, então não vai ser zero. Então sobra só isso aqui em cima, certo? Portanto, interpretando isso daqui, a gente tem que observe que quanto mais o tempo passa, a única coisa que sobra aqui é a fração A da nossa memória. E, portanto, que quanto mais o tempo passa aqui, isso daqui tende a não ter mais perda de memória em relação ao tempo. Então, a retenção aqui em relação ao tempo tende a dar zero. Porque não vai ter mais perda, né? Não vai ter mais perdendo nenhuma memória aqui, porque a única coisa que vai sobrar vai ser o A. Aqui no início a gente tem 1 de memória, né? Que seria um total ali. E, portanto, a gente tem muito mais coisa para perder durante o tempo. Então, a nossa taxa aqui, ó, de retenção, a taxa de retenção em relação ao tempo vai ser uma taxa aqui muito maior, né? Uma taxa negativa, porque está perdendo, né? Isso aqui está uma curva descendo. E daí, com o tempo, a única coisa que vai sobrar vai ser o A, então ele começa a diminuir, tender para zero essa taxa aqui de retenção em relação ao tempo. Porque já não vai ter mais nada para perder, né? Para perder na retenção ali, né? Eu digo perder porque essa curva aqui está diminuindo, né? A gente está com uma curva de esquecimento, você está perdendo memória, você está perdendo informação. E, portanto, essa aqui é a análise que vem de imediato desse gráfico. E se a gente quiser fazer uma análise mais profunda, teria que fazer um estudo mais profundo sobre isso. Mas o que o gráfico está nos contando é que durante o tempo a gente tem uma taxa de retenção aqui que tende a zero, tende a não ter mais a retenção durante o tempo, né? Porque já não tende a não ter esquecimento. Desculpa, eu estou confundindo os termos, né? Esse R de T aqui é o que fica retido, né? Então é isso que vem de imediato daqui dessas duas equações. Então a gente respondeu as 3 perguntas. Então o que sobra quando o tempo é muito alto é a fração A, que sobra da nossa informação que a gente aprendeu. No A, isso daqui é a equação que ele quer. Essa aqui é a equação que vai descrever a taxa de retenção em cada ponto, em cada tempo. E no B, se a gente esquece mais rapidamente de como realizar uma tarefa logo após aprendê-la, ou muito tempo depois de tê-la aprendido. Então a gente esquece mais rapidamente no início do aprendizado, né? Uma vez que observe que esse gráfico aqui que mostra a nossa taxa de esquecimento durante o tempo, ela está diminuindo. Então, se o tempo é muito grande, o esquecimento tende a ser zero durante esse tempo. Então, a gente esquece mais rapidamente como realizar uma tarefa logo após aprendê-la. É isso que a gente consegue retirar desse gráfico aqui, já que a nossa retenção aqui, né,
O esquecimento que estava negativo começa a dar zero, essa taxa. Que é também condizente, né? Já que aqui a gente tem muito mais coisa para esquecer do que aqui. Portanto, é isso.